Bom, esse aqui é o Mister Arrogância, mais conhecido, né? O vulgo dele é Augusto Nunes. E ele é daquela turminha lá, né? Da Jovem Pan, foi expulso da Jovem Pan, agora tá na Revista Oeste, que é a coisa mais escabrosa que eu já vi na minha vida, que ali é o antro da mentira, né? Mas vamos analisar aqui mais uma mentira dele, como sempre, absurda. E é triste ver que a proporção de cabelos brancos correspondem ao tanto de mentiras que ele fala diariamente. Mas eu tô aqui, mais uma vez, para equilibrar o jogo, assim como eu fiz com o Pavinato, assim como eu fiz com o Zoe Martinez e todo mundo. Infelizmente, eles não chamam ninguém à altura para debater com eles, né? Porque no meio de tantas mentiras precisa de alguém com coragem para rebater tantas mentiras, né? E com conhecimento também. O mínimo de conhecimento que eu tenho, eu já consigo fazer aí um monte de estrago nas bobagens que eles falam. Mas vamos lá, vamos assistir aqui essa verborragia, né, absurda que o Augusto Nunes consegue proferir de maneira diária. Vamos lá. Para resumir a situação do Brasil, Daniel Silveira, um homem indultado pelo presidente da República, está preso. Senhor, o Daniel Silveira, ele não está preso de forma que contrarie o indulto dele. Primeiro a gente precisa entender, e o senhor precisa entender, a diferença entre indulto individual ou graça e anistia. Anistia é uma forma de acabar com qualquer tipo de condenação com efeitos primários e secundários dessa condenação. Então, se uma pessoa for anistiada, é como se ela nunca nem tivesse sido julgada, condenada, enfim, como se nada daquelas acusações tivesse acontecido. Ela volta à sua primariedade, tá? A sua primariedade. E o que acontece? No caso do indulto individual, que foi esse que o Daniel Silveira recebeu, conhecido também como graça, mas tecnicamente indulto individual, o indulto individual, como o próprio nome já diz, é só para ele, é uma pessoa só e parte de uma premissa do presidente. O indulto coletivo, né? O indulto, na verdade, que não é nome, não é indulto coletivo, mas sim indulto. O indulto, ele é para uma série de pessoas que tem algumas prerrogativas ou características ali que se encaixam naquelas medidas pré-estabelecidas. Mas no caso do Daniel Silveira, o indulto individual ou graça não tem o efeito da anistia. A anistia, como eu já disse, acaba com qualquer efeito da condenação. Agora, o indulto, ele só acaba com o efeito primário da condenação. Todos os reflexos daquela condenação ou consequências secundárias daquela condenação continuam. Inclusive, ele não se torna primário criminalmente. Ele continua a ser reincidente caso ele cometa outros crimes. E foi isso que aconteceu. Ele ainda tinha consequências secundárias e ele descumpriu diversas ordens da justiça. E isso é que fez com que ele fosse preso. E não a justiça não respeitar o indulto que ele recebeu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o senhor mente, mas eu prefiro entender que o senhor não está mentindo. E sim, é apenas um ignorante com relação às leis brasileiras. E a súmula 631, que é essa aqui, ela regulamenta o que é e o que não é. Por isso que o Augusto Nunes está fazendo esse papelão, porque ele não estuda, ele quer ser um jornalista, ele se auto-intitula jornalista, é jornalista há tanto tempo, e eu mal sabia que ele era tão irresponsável. Mas tá aqui, ó, a súmula 631 diz: o indulto extingue apenas os efeitos primários da condenação. Pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Ou seja, o Daniel Silveira, que continuou desobedecendo à justiça, foi preso. E é assim que acontece. Simples assim, tá? O indulto não dá superpoderes ao Daniel Silveira. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com essa fala dele bem esdrúxula. Vamos lá. Estão presos 900, coisa que eu nunca vi, não me lembro de ter visto em outros países até. Não vi no Brasil de 64, não vi no Brasil do AI-5, não vi no Brasil
durante a guerra, quando houve o confinamento de alguns estrangeiros, nunca vi. Quando foi decretado AI-5, não prenderam, mas muito longe de 900 foram presos, nada disso. E a polícia, havia uma acusação contra cada um, né, e depois foram soltos. O Congresso da UNE, que era o recordista até agora, não chegou a 800. Foram soltos em menos de uma semana. Agora, vão completar 2 meses, né, de prisão pessoas que chegaram a Brasília, naquele momento foram interceptadas pela polícia que ofereceu transporte para outro lugar mais confortável em ônibus que as levou, né, as pessoas, para a cadeia. Onde estão? E o ministro Alexandre de Moraes, numa das mais recentes decisões dele, avisou que ele decide quem pode visitar os presos. Olha, Augusto Nunes, me dá embrulho no estômago de ouvir você falar. A primeira atrocidade que você cometeu aí foi comparar o AI-5, comparar um regime militar com um regime civil. Você está comparando prisões de um regime militar ditatorial com prisões de pessoas que, em plena democracia, num regime presidencial, estavam invadindo prédios públicos do governo e dos principais poderes, dos 3 poderes da nossa república, porque não gostaram do resultado das eleições. Estavam incitando as Forças Armadas contra os poderes constituídos. Isso está no Código Penal, artigo 286, parágrafo único. E esse artigo 286, parágrafo único, foi sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que nunca falou isso para ninguém. E tá lá a assinatura dele, do Anderson Torres, do Braga Neto e da Damares Alves. Todos eles, os ídolos da direita, é que sancionaram e assinaram embaixo as leis que prenderam e vão punir todos esses bolsonaristas que estavam lá. Inclusive, a lei fala em incitar o crime. Incitar, só de estar lá com uma plaquinha gritando que as Forças Armadas devem invadir os poderes constituídos, isso já é crime. Só que o senhor não é nem de longe um jornalista. O senhor é simplesmente um cara que cria narrativas para ganhar um dinheirinho de monetização aí. É triste ver que o senhor ainda está atuando. As comparações que você fez aí chegam a ser criminosas. Porque você está comparando o ato do AI-5, quem foi preso... Só de existir o período militar já está errado. O senhor não passa de um lambe-bota de militar. Cabelo branco lambendo bota de militar é nojento e é vergonhoso.